Bom dia, galerinha do Nova Geração. Vamos para mais uma aula de matemática. E junto com a aula de matemática, estamos iniciando mais um mês de festa. E também conteúdo novo. Então, vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Mônica Leal. Solta a vinheta. Vamos lá, sétimo ano, para mais um conteúdo, agora números racionais. Já conhecemos os números naturais, que são todos aqueles números, depois do zero, positivos. E sim, por diante. E os números inteiros, que conhecemos, que é simbolizado por esse Z, que além dos positivos, eles também têm os negativos. E agora vamos conhecer o outro conjunto agora, que é os números racionais, que é simbolizado por esse que é aqui. Olha, os números racionais, eles podem ver, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Então, tudo isso daqui e esses números aqui, eles são agora números racionais, tá? Então, naturais e inteiros estão inclusos, estão dentro aqui dos conjuntos dos números racionais. Quem são esses números racionais? São as frações, são os números mistos, são os números decimais exatos, são as dízimas periódicas. Então, todos esses aqui estão agora, vão se encaixar aqui, ó, nesses espaços aqui. Como é que eles se encaixam? Exemplo. Vamos lá, eu tenho aqui um meio. E como eu vou encaixar esse um meio aqui nessa reta numérica? Isso aqui é uma reta numérica. Já vimos no início do ano, como também o ano passado, tá? Então, ó, esse lado daqui são só números naturais. Quando se junta com os negativos, se tornam números inteiros. E agora, todos eles, quando se encaixam agora, esses números fracionários e decimais, eles se tornam números racionais. Então, como encaixar isso aqui? Primeira coisa, o número racional vem da razão. E na matemática, a razão ela está simbolizada a divisão de números. Então, toda vez que pede a razão de um número, é a divisão desses números. Então, aqui, ó, não é tão difícil assim. É só estar querendo dizer aqui que esse 1 está sendo dividido por 2. 1 dividido por 2. Não sei se vocês se lembram dos números fracionários. O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Então, o numerador está sendo dividido pelo denominador. Então, vamos dividir aqui, ó, 1 dividido por 2. Não dá, professor. O que é que eu faço? Acrescento um zero aqui e aqui com a vírgula. Aí agora dá, ó, 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 2 dá 10. Então, acabou aí. Então, 1 meio é a mesma coisa de 0,5. E o 0,5 se encaixa aqui, ó. 0,5. Então, você vai fazer isso com todos os outros números fracionários para se encaixar na reta numérica. Então, um dos exercícios de hoje é exercitar essa transformação de número fracionário para números decimais. O que é uma dízima periódica? É quando você tem uma fração e você divide o numerador pelo denominador e ao dividir, você encontra um número como esse aqui, ó. 11 dividido por 6 dá 1,8333333 e assim por diante. Então, essa repetição aqui desse 3333 de forma infinita forma uma dízima periódica. É infinito, é para sempre esse 3333. Então, o que a gente vai aprender é transformar esse número aqui em uma fração. Existem dízimas periódicas simples, que são assim.
São dízimas periódicas simples e também... E existem as dízimas periódicas compostas, como essas daí. 0, 3, 2, 2 e assim vai. Qual é a diferença delas? Nas dízimas simples, a gente tem apenas o número da frente, que é chamado de número inteiro, e o período. O período é o número que fica sendo repetido. Nesse caso aqui, eu tenho o 2 como período, tá? Só repetindo, 2, 2, 2, 2. Nesse segundo número aqui, eu tenho o inteiro como 0 e os números que estão sendo repetidos, 71, 71, 71. Então, o período aí é 71. Nesse aqui, eu tenho 23 como número inteiro e o número que se repete, 547, 547 e assim por diante. Na dízima composta, eu já tenho, também tenho o número inteiro, tem um número que não se repete, ele é chamado de não periódico. Eu gosto de chamar ele de número intruso, fica mais fácil vocês decorarem. Esse é o intruso. E tem o período, tá aqui, 2, 2, 2, 2, 2. Então, tem o período, o intruso e o inteiro. Aqui, o inteiro é o número 1. Eu tenho o intruso e tenho, 71, 71, 71 como o número que é o período, é o número que está sendo repetido. Aqui, eu tenho 23 como número inteiro. Tenho aqui, o 13 como um intruso e tenho 547, 547 e assim por diante como o período, o número que está sendo repetido. Como encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas? É simples, é uma regrinha. Tem um cálculo grande por trás disso, mas eu vou ensinar vocês só um macete hoje, para ficar mais fácil de vocês aprenderem, tá? Vai formar uma fraçãozinha. Para cada... Primeira coisa, a gente tem que identificar aqui a dízima periódica. Eu tenho um inteiro, que é 0, então não vou mexer nele. E tenho apenas o período. Então, quem é o período aqui? Qual é o número que está sendo repetido? É o número 7. Então, o 7 vem para cima. Para cada número do período, eu coloco um 9. Então, aqui eu só tenho 7. Então, eu tenho apenas um número repetindo. Então, um 9. E acabou. Então, essa dízima periódica forma essa fração aqui. Se você quiser dividir 7 dividido por 9, você vai ver que vai dar 0,7777 infinitamente. Nesse outro caso aqui, vamos lá. Quem é o período? 23, é o número que está sendo repetido. Então, 23 em cima. Para cada número de período, um 9. Então, 9, 9. 9, 9. Então, a minha fração geratriz é 23 sobre 99. Aqui já é um pouquinho mais complicado, mas a gente viu isso ano passado. Eu tenho um número inteiro, ele fica separado, mais. E vou montar aqui, Quem é meu período? 1. Quantos números está sendo repetido? Não é só 1, então apenas um 9. Agora formou, uma adição de fração. E na adição de fração a gente tem que tirar o MMC quando os denominadores são diferentes. Para quem não se lembra, aqui embaixo do 2 tem o número 1, invisível. Então, a gente vai ter que tirar o MMC de 9 e 1. E o MMC de 9 e 1 é o próprio 9. 9 dividido... A gente faz aquele processo, tá? 9 dividido por 1, 9. E 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 9, 1 e 1 vezes 1, 1. Gente, agora tem denominadores iguais, então a gente repete e soma os numeradores. 18 mais 1, 19. Então, agora a minha fração geratriz dessa dízima é 19 sobre 9. Vamos agora para a dízima composta, a dízima periódica composta. Ela é um pouquinho diferente, mas também não é tão difícil. Então, a gente primeiro tem que identificar a parte inteira. Tá aqui o 0, então não vai influenciar em nada. O intruso, o 2 é o intruso, é um número que não está sendo repetido, é a parte não periódica. E a parte periódica, que é o 13, é o número que está sendo repetido. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é juntar todos os números. Então, aqui o 0 não influencia, então eu tenho aqui, inicialmente eu tenho a parte não periódica com a parte periódica, forma que número?
213. Aí, eu vou botar menos o intruso. Quem é o intruso? 2 é o intruso, menos o 2. E aqui, ó, eu vou colocar embaixo a quantidade de noves para cada período e a quantidade de zeros para cada intruso. Então, se eu tenho aqui no período 13, eu tenho 2 algarismos. Então, eu tenho 9, 9. Quantos intrusos eu tenho? Apenas um intruso. Então, 0. 213 menos 2, 211 sobre 990. Então, essa daqui é a minha fração dessa dízima. É a minha fração geratriz. Então, agora vamos para o outro. Nesse outro aqui, eu tenho, ó, a parte inteira. Eu tenho um intruso e tenho a parte periódica. Então, a primeira coisa que fazer é juntar todos os números. Então, eu juntando aqui, ó, o 2 com o 4 e o 3, vou formar, ó, 4 e o 3, formou 2.143. Menos a parte que não se repete. Quem é a parte que não se repete? O 2 e o 1. Então, menos 21 sobre quantos períodos eu tenho? 2. Quem repete é só 43. Então, 2 noves. Para cada período, 1 9. E quantos intrusos eu tenho? Apenas 1. Então, para cada intruso, 1 0. Quando eu fizer 2.143 menos 21, eu vou ter 2.122 sobre 990. Então, essa aí será a fração geratriz dessa dízima composta. Lembrando, então, que para as dízimas compostas, a gente utiliza, ó, o número completo, né, junto a parte não periódica com a parte periódica, formando um número, ó. A parte não periódica com a periódica formou esse número, menos o intruso com a parte inteira, sobre, para cada período, 1 9 e para cada intruso, 1 0. Então, vocês vão acompanhando aí o que eu fiz e agora é com vocês. Então, resumindo, todos esses números aqui são números racionais, tá? Vamos lembrar aqui, ó, frações, as frações próprias como os impróprias são racionais, números mistos são números racionais, números decimais normais como 0,2, 4,3 são números racionais, como também essas dízimas periódicas aqui são números racionais, como dízimas periódicas negativas, como as frações também negativas. Então, todos os números positivos e negativos são números racionais. Mas, professora, como é que 2 ele pode ser um número racional? O 2 ele é um número natural, ele é um número inteiro e ele também é um número racional. Não sei se vocês se lembram que eu já disse que todo número ele tem um denominador. E quando ele não tem nenhum denominador visível, ele tem o número 1. Então, esse número 2, ele vira uma fração, porque ele tem um denominador embaixo invisível, que é o número 1. E lembrando que o 0, ele é um número neutro, ele nem é positivo, nem é negativo, e ele faz parte de todos os conjuntos dos números. Os naturais, que já vimos, os inteiros, que já vimos, e agora os racionais. Agora é com vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode rever o vídeo quanto for necessário. E também tem no livro de vocês, na página 38, números racionais. Aí tem página 39, a página 40 e 41 já estão abordando as dízimas periódicas, que vocês viram aí um vídeo anterior que eu já tinha gravado para o 8º ano, revisando, que esse é assunto do 7º. E eu passei para vocês, tá? Dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Só voltar o vídeo e rever devagar que vai dar tudo certo. Qualquer coisa tem aqui no livro, ó,
o passo a passo auxiliando aqui, ó, nesse amarelinho para simples e esse azulzinho aqui para as dízimas periódicas compostas. Isso aqui ajuda bastante vocês. Agora vão para o exercício que está lá no grupo e vocês têm que me enviar esse exercício ainda hoje. É dia 2 de junho. Boa aula para todos e bom exercício. Qualquer dúvida no privado. Estarei esperando vocês no horário de cada turma. Tchau, tchau.